Olá, minha gente. Começa o nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira. Sextou, né? Já é noite, as noites maiores nesse período do inverno, né? Os dias mais curtos. E é uma alegria estar entrando no seu lar, você de Linhares e região Colatina, você que também reside em São Mateus e nos acompanha, Cachoeiro, né, e toda a região sul através do nosso sinal de Cachoeiro, e Grande Vitória que também assiste esse programa, muita gente nos assiste em Vila Velha, está sempre acompanhando, é uma alegria, né, é uma alegria estar falando com você. Nosso WhatsApp é o 99808-3421 para você interagir conosco, participar aqui, para a gente conversar bastante sobre um projeto social muito importante realizado aqui em Linhares e que provavelmente deve servir de inspiração para outras iniciativas Brasil afora, né? Você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, eu também te agradeço pela companhia de sempre. Vamos falar hoje sobre a AFEMOL, né? Um projeto que já tem quase 20 anos de existência em Linhares e faz um trabalho social importante. Estou aqui ao lado da presidente da entidade, a doutora Luísa Lombardi Nascimento. Tudo bem, doutora Luísa? Bem-vinda. Obrigada. É muito bom essa oportunidade que você dá para a gente divulgar o nosso trabalho. Do projeto, né? Uhum. E a Joselaine, né? Assistente social lá da FEMOL. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Gente, doutora Luísa, eu falei que o projeto existe há quase... São 19 anos agora, está completando, em novembro, verdade, 19 anos. Começou pequenininho, hoje cresceu bastante. Nós começamos com 30 crianças, né, 15 de manhã e à tarde, e mais como uma experiência, né? Uhum. A gente queria fazer alguma coisa para a sociedade. E aí um grupo de mulheres resolveu se unir e começamos pequenininhos e fomos aprendendo, fomos crescendo e hoje a gente chegou numa dimensão que a gente só tem orgulho. Que maravilha. Atualmente vocês atendem a quantos jovens? Estou falando aqui, porque crianças e adolescentes também, né? Uhum. Dá mais de 400. Mais de 400 pessoas, né? Você lembra mais ou menos quando começou, quantos que eram atendidos ali? 30. 30? Olha só. 30, e a gente usava, assim, a gente fez muita parceria com a faculdade e eram os estagiários, né? A gente não tinha uma equipe. Iam lá prestar esse serviço, isso, né? E a gente de voluntário também, né? Fazia uma interação com as crianças, era mais brincadeiras, né? Não era uma coisa profissional. Depois ela foi ganhando um corpo, né? A gente começou a participar das reuniões do Conselho de Assistência. Então, a gente entendeu o que era um projeto social, né? Na essência mesmo. E aí a gente foi se adequando. Foram crescendo juntos, né? Fomos. Ai, que legal. Né? E aí fomos cada vez mais, né? Pegando mais crianças e adequando, participando assim, aprendendo, né, as leis, que a gente tem que se adequar. Todo ano a gente tem que se adequar das leis. Tem que estar atualizado, né? Sim. Joselaine, como assistente social lá, imagino que vocês fazem um trabalho assim, de intercâmbio ali com as famílias, né? Esse acompanhamento que é muito importante, né? Sim, eu falo que é a base do projeto, né? Quando a gente entende as questões sociais junto da família e começa a trabalhar com a criança, a gente muda a realidade dela. Não muda de um dia para o outro, mas você constrói, né? Você vai construindo tanto a relação com o projeto, com a comunidade, e ela vai criando também mecanismos de oportunidades. Porque a partir do momento que ela se vê como a ação daquele objeto, objeto daquela ação, ela se torna parte daquilo e ela vai construindo, né? E aí ela tem o direito de escolha também. Às vezes nem sempre vai dar tudo certo, mas a gente busca, orienta as famílias, dá uma direção, dá os encaminhamentos para que ela consiga alcançar da melhor maneira os objetivos que ela tem. Que bacana. Doutora Luísa, as atividades, são muitas oficinas, né, que são oferecidas, elas são feitas, imagino que no contraturno escolar, no horário que as crianças não estão na escola, né? Isso. Como a Josi falou, o intuito hoje é a gente preparar essas crianças e dar oportunidades que elas não têm fora. Então, a gente tem oficina de informática, de empreendedorismo. Olha que legal. Música, dança, leitura. E tudo isso, assim, e na parte do esporte, né? Que a gente tem futebol, também. Natação e vôlei. E isso, assim, não é só ir lá jogar bola, não é só lá aprender informática. A gente tem o fundamento, né, de você estar preparando, socializando essas crianças, né? Colocando algum sentido também na vida dela. Tá? Eu acho que isso entra a questão da cidadania também, né, Josimar? Sim.
Tem que incutir, porque hoje, infelizmente, os nossos jovens têm padecido, às vezes, de falta dessas lições de cidadania, de bom comportamento, por aí vai, né? E o acesso também, vou dar o exemplo da oficina audiovisual, né? Como é novo para eles, né? O acesso à televisão, à câmera, o modo... Hoje a gente está tão informatizado, né? E aí a gente só usa o celular, mas como que dá para fazer tantas coisas com o celular, né? Então, eles aprendem isso também, então é muito legal. Até mesmo as dinâmicas de ter uma voluntária lá, a Kelly, que ela dá atividade recreativa. Então, você trazer a criança também no brincar e desenvolver uma outra atividade, né? Você proporciona também outras coisas para ela. Também tem uma oficina com a psicóloga, onde ela consegue trabalhar algumas demandas que eles vão trazendo de casa e a partir daí a gente constrói também com eles o nosso trabalho, porque eles trazem para a gente e a partir disso a gente dá uma resposta. É desenvolver o ser humano no total, no completo, né? Acho que essa é a ideia. E a gente vê as histórias, né, dessas crianças, né? E melhora a autoestima delas ali, tanto participando? Melhora. Chegam meio tímidas Melhora, sim. A gente tem muito caso, muita evolução, né? E, igual você falou, né, a gente já está com o tempo, né? Esses 19 anos, e a gente amadureceu bastante. Né? Até o projeto amadureceu e nós também, que sabe? Bacana, como né? lidar. Né? Aliás, são 19 anos, doutora Luísa, e eu imagino que as primeiras crianças hoje já são senhores, né, ou senhoras de família. Nós temos muito disso. A gente, né, encontra às vezes vão lá mães levar os filhos. Elas já participaram do projeto e agora estão levando os filhos. E muitas também que chegam lá, tanto crianças que participaram, né, meninos ou meninas, que voltam para falar que estão na faculdade, que tem uma profissão, olha, sabe? Então isso pra gente não tem preço, não né? tem, não tem preço. Hoje a sede da FEMOL é ali no Sindimol ainda? No Sindimol. Quando a gente começou, na realidade, era, né, foi pela parte social do Sindimol. Exato. Então tinha um estúdio que era feito fotografias dos móveis e estava desativado já. E aí nós, né, como esposa e filhos, resolvemos montar esse projeto lá com filhos de funcionário na época. Só. E depois, igual eu falei, a gente foi crescendo. Hoje a gente ainda, né, tem a base ali, tem o apoio total do Sindimol, mas a gente alcançou assim, voo próprio. A doutora Luísa estava me explicando que a FEMOL surgiu como um braço social do Sindimol, mas hoje ela é uma entidade autônoma, né? E precisa de recursos para sobreviver, porque são 400 pessoas que você tem que atender, tem alimentação, tem, né, todo um cuidado ali, né? Sim, e a gente busca também trabalhar com as famílias, né? Então, além das crianças, tem as famílias. A gente tem hoje uma parceria até com o Grupo Margaridas, né? Que a gente trabalha com a mãe das... Mulheres são vítimas de violência. Vítimas de violência, né? É um projeto do governo do Estado. Então, a gente não foca só na criança, né? O social abrange toda a família toda ali. Isso. E acaba impactando, de fato, a família inteira, né? Quando você tem um filho envolvido em um projeto como esse, a família toda acaba participando. Ela se torna participante daquilo, né? Ela interage com o projeto também. E a gente faz os encontros com as famílias também. Então, elas participam das ações que são realizadas na instituição. Você acha que um projeto social como esse impacta também o desenvolvimento escolar, a escola tradicional das crianças? Sim, porque ele começa a olhar como uma nova realidade, né? E ele vê a importância daquilo. Que bacana. E a gente tem esse feedback com a escola também, né? A gente tem esse retorno, né? Os meninos vão mudando um pouco, às vezes, o comportamento, o jeito de agir, No final do ano, a gente sempre faz uma pesquisa com as famílias, né? Uma pesquisa de satisfação. E aí a gente coloca o que teve de mudança, né, no filho, o que ela conseguiu ver a partir do momento que ele começou a participar das ações do projeto. E aí elas relatam pra gente, colocam, mudou o comportamento, está mais obediente. Está mais responsável, isso, né? Participa mais, né? E assim, uma coisa que a gente sempre pede eles, para sempre contar o que acontece dentro da instituição, para os pais irem conhecendo também e ver essa mudança com eles, né? Porque quando você conta, você... enfatiza aquilo que você está aprendendo. Exatamente. Então, é importante. Gente, e por falar nisso, né, em ações que vocês desenvolvem para arrecadar recursos, inclusive,
Tem uma feijoada preparada aí, né? Não está pronta ainda não, né? Daqui uns dias. Dia 5, no sábado próximo, né? Da próxima semana. Isso. E como é que faz para participar dessa feijoada, doutora Luísa? Nós estamos todas associadas, tem ingresso para vender, né? O convite. É uma das ações que a gente faz, né? Porque a gente tem uma equipe hoje de 13 profissionais, né? Então é quase uma empresa. São contratados São ali. contratados, né? Como a gente tem a inscrição no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho de Assistência Social, a gente tem que seguir algumas normas, né? Então a gente tem que ter psicólogo. Nós temos 2 assistentes sociais, porque o trabalho é grande, né? E são todos contratados, né? Então são todos, a gente não tem, são os 2 voluntários, né? Mas 13 são contratados. E no final do mês a gente tem que ter... Tem uma conta para pagar aí, Tem que pagar, né? E a gente faz E como eventos. a doutora Luísa disse aqui, inicialmente era um braço social da indústria moveleira, mas hoje não, ela depende de outras contribuições, porque o número de pessoas aumentou. Claro que a indústria moveleira contribui com uma parte, mas tem outros parceiros também. Sim, nós temos várias empresas que dão uma contribuição mensal para a gente, porque uma coisa que eu aprendi frequentando, né, as reuniões do Conselho, a entidade ela não pode depender só do poder público. Não pode. Porque nem sempre a gente tem o recurso, nem sempre é na hora, né? Imagine, assim, o poder público não pode repassar e o projeto fecha, não tem como. Não, pois então a gente tem que ter. E a gente vai assim, vai lançando mão sai um edital, tem edital de banco que a gente participa, hoje a gente tem um projeto de jiu-jitsu, que é pelo Cicobi, olha que foi legal. um edital que a gente participou. Então, tem essas empresas que dão essa contribuição mensal, que não é obrigatório que seja de indústria, qualquer pessoa pode fazer essa contribuição, a gente tem um selinho, né, um selo de amigo da criança, e aí a gente faz os outros eventos, né, bazar, feijoada. Nós participamos como voluntários da Associação Vidas, a gente trabalha com eles e a gente consegue um repasse também, sabe? A maçonaria faz evento, a gente participa, tem um repasse. Então, assim, a gente de pouquinho em pouquinho o projeto vai participando do edital da VEG também, né? Da VEG, informática, leitura. Para quem não é de Linhares, a gente pode, de fato, ficar muito feliz, porque aqui nós temos muitas empresas e elas têm um viés social também, né? Tem a sua contribuição social que elas dão ao município. Agora, obviamente que as associações, essas iniciativas precisam estar dentro da lei, funcionando de maneira regularizada, para que esse apoio chegue, porque às vezes tem muita boa vontade, mas no papel não está tudo certo, né? E é o que a gente fala assim, nós temos muitas entidades aqui em Linhares, né? São muitas, exato. Porque a gente sabe que o poder público ele não consegue sozinho, né, dar conta de tudo. De jeito nenhum. Né? Então, acho que assim, a gente faz a nossa parte. E tem várias entidades que fazem também do mesmo jeito, né, como a gente, que trabalha, né, que faz. E quando a gente faz um trabalho bom, a gente é reconhecido e respeitado. Sem dúvida. Então você gera confiança, as pessoas investirem em você. Né? Então isso é Sabem muito bom. Onde está investindo e que de fato aquele recurso vai ser revertido para o bem-estar daquelas pessoas. Né? E eu imagino que o objetivo final, né, Joselane, não é dar só uma ocupação para aquelas crianças e adolescentes, é de fato torná-las cidadãs, pessoas melhores, né? Sim, igual a Maria Luísa falou, quando elas retornam ao projeto, falam que participaram, estão trabalhando, estão estudando. Então, assim, para a gente saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Que tem funcionalidade, que funciona, que tem objetivo e que a gente está alcançando. Ou seja, estamos fazendo a coisa certa, é mais ou menos assim, né? E eu acho que é interessante também, porque crianças vocês pegam pessoas lá para cuidar até os 17, né? Isso. É o limite. É um momento em que elas estão ainda discernindo o que serão da vida, o que farão, né, como profissionais. Eu acho que isso dá um norte também, né? As atividades lá devem abrir. Poxa, né? Podia trabalhar nessa área ou naquela, isso deve ajudar. A gente faz apresentação de pessoas, profissionais, né? Que vão lá, que falam sobre... Né, Oficina das profissões, né? E o empreendedorismo também foca muito nisso, né? De gerar nessas crianças o trabalho. Né, que elas vão ter que trabalhar. Exatamente. Né? Então, mostrar para elas que isso é bom. Tá? Então, a gente faz um trabalho bem focado no crescimento delas. Para construir ela como pessoa, né? Joselane, e eu imagino que para o profissional, você como assistente social, isso também é gratificante, né?
lidar com... Sim, eu falo que a gente ali acaba se tornando uma família, né? Que a gente passa a vivenciar, passa a conhecer a realidade da comunidade, o processo também de transformação da comunidade também, que não, assim, a comunidade como está ali muito próximo da BR, então é constante, né? A empresa crescendo ali junto, são pessoas que vêm em busca de oportunidades, e aí a gente vai vendo a família crescer também, né? Então, acho que isso é muito importante e traz uma satisfação para a gente. São essas iniciativas, gente, que fazem a sociedade melhor, né? Que de fato, mudar o social. Emprego, né, é importante, colocar comida na mesa. Agora, são atividades, são ações que nos ajudam. Porque hoje, infelizmente, as nossas crianças, aí eu falo de modo geral, às vezes no contraturno, no momento que elas não estão na escola, muitas não têm outra atividade, né? A gente sabe da realidade de muitas famílias, e aí elas acabam sendo cooptadas pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, e isso gera um problema muito sério para nós, né? Sim. E eu acho que o trabalho de vocês é fantástico nesse sentido, tirar as crianças desse risco, né? Eu falo assim, o que a gente conseguir, né? O pouco que seja, já é muito. Ou se é. Né? E a gente ouve depoimentos de mães que às vezes dão, sabe, dá um orgulho, né? Assim. De ter e olha, a gente tem uma equipe, lá eu falo assim, a gente não é uma família, porque as pessoas que estão com a gente lá, o nosso grupo de trabalho, eles não são funcionários, eles abraçam a causa junto com a gente. Estão ali junto para Então isso faz muita diferença. Faz. Muita diferença. Não tem dúvida. Muitas vezes nós temos aquela dificuldade de compreender, né, que para viver em sociedade nós somos responsáveis também pelos filhos dos outros, né? Direto ou indiretamente a gente tem que participar, né? E aí, claro, vocês dando a contribuição. É óbvio que assim, né, não dá para abarcar todo mundo, né? O projeto não comporta, mas eu acho que é a parte de vocês. Como há outras entidades ali na região que fazem também um trabalho social, eu acho que é importante. Ali são atendidas pessoas da região de Canivete? Canivete, Santa Cruz, Vila Isabel, Vila Betânia, o Jocafe, isso. Que para quem não é de Linhares, né, são as regiões de fato que estão mais na periferia do município de Linhares, né, mais afastadas. E essa região não tem muita coisa para oferecer para as crianças, né? A gente não tem... perto dali, né? Nessa opções, região, né? opções, não tem. Igual a gente dá natação, né, para as crianças. É o mais concorrido. Imagine, é uma oportunidade única, né? E nós estamos construindo uma piscina. Gente, por isso que força. Olha, que bom, né? Para ampliar isso aí, né? Porque a piscina pequenininha, eles não estão dando conta mais. Aí a gente está agora no empreendimento grande. Pois é. E assim, gente, nesse sentido eu penso que o poder público, com todas as limitações que a gente sabe que o poder público tem por conta de legislação, as secretarias de assistência social precisam se esforçar um pouco mais e compreender que é cuidar dessa infância, a primeira infância principalmente, as crianças ali, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Não adianta, senão depois vai ficar sempre um efeito curativo e aí é mais complicado, né? Eu acho que o preventivo é sempre melhor, né? Eu acho que o objetivo da FEMAL é esse, né? É começar com a base, né? Exatamente. Porque quando você começa já com quem já estabeleceu a personalidade fica mais difícil. Quando você começa mesmo ali com base, eu acho que é mais fácil de você mostrar, de você mudar a realidade. E como o poder público não tem braços para fazer tudo, coloca o dinheiro nas associações que estão aí, né, gente? Naquelas que, porventura, puderem, obviamente, receber dentro da lei, da legalidade. É fiscalizado, também a gente sabe a aplicação desse recurso, mas elas podem fazer, são pessoas que se dispõem a fazer, né? A doutora Luísa estava falando aqui antes de começar, tem os profissionais contratados, mas a diretoria, por exemplo, é voluntária, não tem salário, né? Nós somos todos voluntários. Pois é. A gente deixa, né, a nossa casa, deixa a nossa família. Para poder ajudar o próximo. Para poder né? fazer, mas é gratificante. Eu acho que a gente está aqui para isso. A gente não está no mundo à toa, a missão, não. Né? Então, eu acho que é a nossa função e a gente tem que agradecer a Deus que a gente está podendo fazer isso. Exato, né, gente? Dando a nossa parcela de contribuição para que a gente, de fato, tenha uma sociedade melhor, né? Vamos fazer uma pausa rapidinho, um intervalo do nosso bate-papo da CES de hoje, conversando aqui sobre a AFEMOL, Associação Feminina, ainda é esse nome, né? Do Sindimol, porque dá muito trabalho trocar. Do Sindimol, que é onde elas estão sediadas, mas é uma associação autônoma que faz um trabalho social fantástico, com muitas oficinas para as crianças, muita interação, esporte, e tem dado um resultado muito bom já há quase 19 anos. Voltamos já.
Estamos de volta com o Bate-Papo das 6, hoje conversando com a Maria Luísa Lombardi Nascimento, que é a presidente da FEMOL, e com a assistente social, né, a Joselane, né? Falando um pouquinho sobre o trabalho social realizado com essas cerca de 400 crianças e adolescentes no projeto social da FEMOL. Bom, para resumir um pouco daquilo que a gente já conversou no primeiro bloco, a gente vai exibir um vídeo que traz de fato a essência do que é esse trabalho social. A gente vai acompanhar agora. Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Yuri. Juntos vamos apresentar a FEMOL, criada em 2006. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, que promove ativamente a transformação social de crianças e adolescentes nos arredores do Polo Moveleiro, no bairro Canivete, em Linhares. Hoje, a FEMOL tem 2 projetos, e o primeiro deles é o Projeto Crescer. Iniciado em 2006, ele atinge crianças de 7 a 12 anos, e até hoje mais de 2.000 crianças já tiveram suas vidas transformadas por esse projeto. Aqui, as principais atividades são oficina de informática, música, artesanato, recreação, cidadania, danças urbanas e empreendedorismo. Tudo isso com fornecimento de uma alimentação balanceada para todas as crianças. O segundo projeto se chama Crescer no Esporte e é para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Neste projeto, mais de 3.000 alunos já passaram por aqui. Os esportes ministrados são o futebol e a natação, e este projeto é fruto de um repasse do Fundo da Infância e Adolescência. E não acaba por aí, a FEMOL também realiza outras parcerias, como a com o Grupo Margaridas, e onde foram atendidas mulheres, mães dos alunos, em situação de vulnerabilidade. Outra parceria muito legal é a com o Cicobi, que através de seu edital foi aprovada as aulas de jiu-jitsu. Para fazer com que tudo isso aconteça, a FEMOL conta com uma equipe de mais de 10 pessoas, entre assistentes sociais, psicólogos, coordenadores e oficineiros, que são nossos professores. E claro, para manter um projeto dessa dimensão, é preciso de recursos. Esse grupo de voluntárias realiza eventos para arrecadar fundos, como o Bazar Beneficente e a Feijoada. Além disso, ficam sempre atentas para as inscrições nos editais e também estão sempre em comunicação com o poder público, estadual e municipal. E claro, conta com o nosso super apoiador, o Sindimol. Mas nossos maiores parceiros, que nos trazem segurança ao projeto, são as empresas parceiras, representantes e pessoas físicas, que nos dão o apoio de forma mensal. Espero ter conseguido apresentar um pouco do mundo que esse projeto nos faz, que transformou a nossa vida, assim como a vida das mais de 5.000 jovens que por aqui passaram. Em nome da FEMOL e de nós beneficiadas, nosso muito obrigado! Eu entrei no projeto no ano 2019. Quando eu soube da notícia, eu fiquei chocado, triste, por causa que eu pensei que seria uma outra escola. Aí eu falei, mãe, outra escola? Aí ela falou, meu filho, você vai gostar. Aqui no projeto eu aprendi de forma descontraída e divertida. Aqui com os psicólogos me ajudou a amadurecer e a crescer, mentalmente e fisicamente. No projeto é um lugar muito bom para você aí que está na tela. Você pode vir aqui e conhecer esse lugar maravilhoso. Por todas as pessoas presentes nesse projeto, eu queria agradecer. Muito obrigado, Sindimol e a FEMOL e o Projeto Crescer. Eu entrei no Projeto Crescer no início do ano passado, no caso em 2023. E desde então eu tenho amado frequentar esse lugar. Afinal, aqui eu vejo meus amigos que eu só via antes na escola e fiz outros também. Eu amo esse lugar e amo os professores também. E eu confesso que eu vou sentir muita falta quando eu sair daqui. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Legal, apresentaram muito bem lá, viu, Yuri e a Gabriele, né? Muito bacana. Um resumão aí do que é o projeto, né? E o impacto que isso causa na vida dessas pessoas, né, doutora Luísa? Esse já é do ano passado, né? Esse filme. E hoje a gente já tem o vôlei, né? Já foi integrado o vôlei. Uma coisa importante da gente falar é porque naquela parceria do ano passado era com o FIA, o esporte.
por isso assim, que é importante a gente reforçar as indústrias, né? Ou a pessoa física mesmo que pode estar doando para o fundo. E é sempre bem-vindo, da infância, né, novas doações. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não estou doando para o seu projeto. Mas ele vai chegar de alguma maneira para algum projeto. Então ele vai para o fundo, vai para o Conselho da Criança, a gente manda um projeto para lá, é selecionado e o dinheiro é repassado. Então, assim, ele tem um destino certo, né? E ele é fiscalizado depois. Então, é muito importante principalmente agora, né, que foi a parte de declaração de imposto de renda, então a gente foca muito nisso, né? E é tão simples, né? Você fazer a destinação, peça o contador já para fazer. Sim, então, é muito importante. E o que a gente estava falando aqui que foi antigo, né? A gente tem mais opções agora, né, de estar oferecendo para as crianças, e outras parcerias entraram, né? Isso é então, importante. Porque a gente está sempre correndo atrás. Sai um edital, que legal. atrás. E que turma boa. Eu vi ali elas falando, Joselane, que assim, né, já vai sentir saudade quando tiver que deixar o projeto, né? Chega aos 17 anos, tem que dar lugar para outro, né? Sim, quando ele sai do projeto Crescer, ele tem o esporte ainda para dar sequência. E aí ele pode participar, ele queira, se ele quiser, ele pode dar sequência no projeto Crescer no Esporte. Alguns continuam, ou vai para o jiu-jitsu, ou vai para uma outra oficina no vôlei. E aí eles participam, e aí eles visitam a equipe. Ele, tia, estou aqui, vou vir visitar o projeto, pode participar da oficina. E a gente vai assim organizando para que eles também retornem e vejam como a mudança. As crianças que estão entrando, porque às vezes é da comunidade não, né? Próximo dele ali, é vizinho, e aí ele vem para conhecer também. A Gabriele mesmo, ela saiu do projeto Crescer, ela retornou esses dias, ela falou assim, nossa tia, já cresceu o espaço aqui, porque a gente construiu, né, uma outra área lá. E agora diferente, né? Isso, está construindo o banheiro, a gente adaptou uma sala para eles, diferente de leitura. Ela, na minha época não tinha isso. Eu falei, seu projeto está crescendo. Precisa de... Isso. E essas intervenções têm que ser sempre feitas, né, doutora Luiz? Sempre tem alguma obra acontecendo. Sempre. Né? E outra coisa, para você manter também uma criança no projeto, não é fácil. Imagina. Porque você tem que dar uma coisa diferente para elas, né? Sim. Não é escola. Se for todo dia a mesma coisa, chega e também assim, não é obrigação. Né? Se você não tiver um atrativo, ela não volta. Não volta. Então a gente tem sempre que estar evoluindo, tem sempre trabalhando em outras áreas, e aí o espaço às vezes fica pequeno, a gente tem que aumentar, né? Então a gente tem que estar sempre adequando, porque criança né? É difícil de contentar. Né? Elas sempre querem muita novidade, e ainda mais nesse mundo tecnológico, conectado que a gente vive, né? Os atrativos são muitos, né? Verdade. A gente até brinca com eles. Eles dizem, quero ir para a oficina de informática. Eu falei assim, mas é para fazer a oficina, o que a tia está pedindo. Tia, mas eu queria acessar o YouTube. Pode acessar, mas desde que seja consciente, para a gente aprender ali como fazer e utilizar como ferramenta. Gente, isso é fantástico, e como a gente disse no início, não tem preço, né? É o trabalho social que vem sendo feito, né? Dentro das condições, das possibilidades que o projeto comporta. Como eu disse, Linhares tem muitos projetos sociais, né? Bem desenvolvidos, inclusive. Lembrar aqui o projeto das Irmãs Salesianas e tantos outros, né? Não vou falar de todos aqui, eu não vou conseguir me lembrar, mas que estão em áreas que de fato necessitam desse apoio, desse suporte, porque as famílias sozinhas não conseguem, né? Não, é muito difícil, né? O que o mundo está oferecendo hoje, né? A própria família, às vezes, ela não está dando conta. Não dá. E por isso que a gente tenta esse contraturno, ficar com essas crianças, e um sonho da gente é pegar essas crianças, não, já é adolescente, né? Da fase dos 13 até os 15, 17, tentar fazer alguma coisa a nível de profissionalizante mesmo. Poxa, para já dar um encaminhamento. Isso, porque a gente tenta segurar no esporte, né? Mas só o esporte não é o suficiente. A gente tem essa visão de ainda ter uma coisa melhor para eles. Né? Mas aí tem que ser... E quando ele entra na fase da adolescência, ele quer ter um retorno financeiro, claro. Né? E aí começa, né? Imagino que a cabeça de um adolescente começa a fervilhar, né? O que eu vou fazer, o que eu vou... E começa as comparações também. Meu amigo tem isso, meu amigo tem um tênis bom, meu amigo tem uma coisa assim. E aí ele começa a querer também. E aí, quando ele não tem recurso para isso, às vezes acaba se envolvendo em coisas que não deveria. Na fase mais perigosa. Exato. A criança você consegue ainda... segurar. Agora, adolescente, pré-adolescente é muito complicado, né? E de fato, gente, olha, não é só em Linhares, mas no Brasil inteiro, a criminalidade, ela é voraz, ela atrai, e infelizmente esses meninos são muito vulneráveis,
estão em plena vulnerabilidade, basta oferecer ali um dinheiro, alguma coisa, infelizmente eles estão caindo. Então, o acesso muito fácil. É um acesso muito fácil. E aí os pais, né, precisam estar atentos, né, e buscar projetos como esses, né, aí na sua cidade, os projetos que existem para que essas crianças tenham uma ocupação. Porque o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, né? E aí, se não tiverem, essas crianças não tiverem uma ocupação no contraturno, de fato elas correm um sério risco. E para desfazer isso aí é complicado. Como assistente social, eu imagino que vocês trabalham também como terapeutas ali, porque as famílias, né, essas crianças vêm de uma realidade, né? Sim. Cada um de uma realidade diferente. Sim, é esse trabalho que é feito com a família, para a família entender, né, o papel que ela tem e que ela tem uma parceria também, que nós se tornamos uma rede de apoio para ela, que ela saiba onde ela consiga, né, ter uma orientação, onde ela tem um encaminhamento, onde a gente consegue também dar um norte para ela, porque às vezes a família ela não tem uma referência, não tem uma base. Então ali quando ela vai para o atendimento, quando ela vai para poder participar, a gente dá esse norte para ela também e ela consegue visualizar que a gente é um apoiador dela. Que se qualquer coisa que ela precise, nós estamos ali para poder contribuir com ela. Eu acho que isso de fato não tem preço, né? É fantástico, né? Acompanhar esse desenvolvimento das crianças, ser partícipe, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, muitos pais, às vezes também, aí eu já falo um pouco de muitos pais que muitas vezes entregam só para a escola, ou só para a igreja cuidar. Não, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. E o nosso aí, né? trabalho também é fazer com que a família reconheça que ela é autônoma, né? Que o ciclo dela pode se quebrar, que ela não precisa permanecer no mesmo ciclo. Que ela consegue transformar a partir do momento que ela entende que ela é um indivíduo e que ela tem essa capacidade e tem essa autonomia. E que ela quebra aquele rompimento, quebra aquele vínculo que ela tinha antes e ela passa a ver uma nova realidade, passa a ver oportunidades. Com certeza. Doutora Luísa, para as crianças que de repente assistiram, né, os pais que assistiram e viram essas crianças felizes ali participando do projeto, não tem vaga para todo mundo, mas em que momento do ano é possível fazer inscrição ou participar do projeto? No final do ano, aqueles que já atingiram a idade saem, né? Então aí já abre um espaço. Então todo início de ano a gente tem as matrículas, né? Para as crianças novas que vão chegando, né? Para ocupar o lugar daquelas que estão saindo. Eu imagino que com prioridade para aquelas daquela região ali, né? Região 6, se eu não me engano. Sim, e a gente também tem um critério, né? Tem que estar escrito no CAD único, né? A gente tem prioridade. Para o projeto crescer, a gente tem um público prioritário. São famílias que são encaminhadas pela rede socioassistencial, né? São famílias que já passaram por algum tipo de violação de direitos e por isso são encaminhadas para a gente. São famílias que recebem Bolsa Família, que vem da transferência de renda e da comunidade. Aí a gente atende num todo. E aí a gente vai atendendo de acordo com que essas demandas vão aparecer. Nada mais justo, né, gente? São pessoas que, de fato, não teriam condições de bancar uma atividade dessa para os filhos, né? Mas também a gente não isenta aquela pessoa que tem uma condição melhor de participar também. Porque às vezes a gente olha e fala assim, mas fulano tem condições, né? Mas ela tem outras particularidades, né? A gente não vai expor, mas a gente traz com que ele participe também para poder... A questão econômica não é única, não é só ela. Ela é importante, mas o social, às vezes... É porque a assistência quem dela necessitar, né? Então, exatamente, para todos. E a gente atende crianças, às vezes, vindo, né, do Conselho Tutelar, que encaminha, né? A gente atende crianças lá da Casa dos Meninos, do CRAS. Então, a gente tem... Porque, às vezes, doutora Luísa, a gente pensa assim, né? Crianças que têm um poder, de família de poder aquisitivo melhor, não tem... Gente, tem violação de direito em todas as classes sociais, né? Tem. Em todas elas, né? Infelizmente. Mas... E a gente tem que dar importância, igual você falou, os pais são a base, né? A família é a base. E eles estão tirando muito essa responsabilidade deles, né? Igual você, jogando para a escola, jogando para... Terceirizando, né? Terceirizando. Criação de filho. E isso é importante, né? O que você passa para o seu filho é o que vai ficar para o resto da vida. Exato. Né? E, gente, não é tanto tempo assim, porque a criança nasce, você consegue construir ou ajudar a construir a personalidade nos primeiros anos. Chega uma hora que é por conta delas. Depois de uma certa idade, não há mais nada que o pai e a mãe possam fazer para mudar.
mudar a cabeça. Elas vão criando autonomia. Mas a base tem que estar forte, A base né? tem que estar forte. Né? 3, 4 anos, até os 10, 12 anos. Passou daí, eu acho difícil consertar alguma coisa, né? Porque se não tiver em casa, na rua, com certeza vai ter alguém ter os forte que vai levar para o mau caminho. Infelizmente, os maus exemplos, né? Muito bom esse bate-papo aqui com a Maria Luísa Lombardi, a presidente da AFEMOL, com a Joselane, né, assistente social, e representando aqui toda a equipe, né, que atua lá como voluntários e também como profissionais contratados por essa associação. Gente, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco, os minutos finais do bate-papo das 6 de hoje. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo das 6, nossos minutos finais dessa conversa aqui com a presidente da AFEMOL, com a assistente social Joselane, nossas convidadas de hoje, falando um pouquinho sobre esse projeto encantador que atende a centenas de crianças na região de Canivete, Santa Cruz, Jocafe, né? E já há 19 anos vem fazendo esse trabalho. Doutora Luísa, a senhora falava que sempre ao final de cada ano, né, feito ali o processo de matrícula, né, desses... É uma matrícula mesmo que é feita, né? Inscrição, né? A inscrição, a gente fala inscrição, mas não deixa de ser uma matrícula. E aí tem que cumprir todos aqueles critérios que tem justamente para que a coisa funcione da melhor maneira possível, né? Até para a gente ter um norte, né, de direcionamento. Porque... E atender quem de fato necessita, quem de fato necessita, né? Hoje o projeto, como a senhora falou, ainda continua dentro daquela área que pertence ali ao Sindimol, né? Sim, é um espaço que a gente tem ali, a gente agradece muito, né? Porque é um espaço bom, bonito, né? Muito grande, agradável, né? Grande. Então a gente tem um sistema de comodato, né? Com o espaço. E a gente só tem que agradecer mesmo todo o apoio que eles dão pra gente. Né? Senão não seria possível, eu acho, a independência de... Imagina ter que pagar um aluguel, já seria um custo, né? Seria. E tudo que chega, tudo que entra no caixa da entidade é revertido para os meninos e meninas, né? Tudo. Né? Tudo que a gente faz é já contado, né? Calculado em cima daquilo que a gente tem que... Prestação de conta que a gente sabe que tem que ter, toda a gestão. Além das oficinas que a gente mostrou aqui, eles têm também a alimentação, né? Que imagina que isso não é algo simples, né? Alimentação não, tem que ter, a gente tem que oferecer, né? Então também é mais uma despesa. Imagina alimentar tem 400 bocas ali, né? Tem uniforme também, né? Material, tudo que a gente... Lá eles não pagam nada, e aí todo o material é a instituição que dá, né? Tudo que eles utilizam ali. Material didático tudo, ali. Gente, não é fácil. Então, quem puder contribuir, aliás, os parceiros, quem está nos assistindo agora, que de repente queira fazer parte desse time que a gente mostrou aí de mantenedores, como é que faz, doutora Luísa? É só entrar em contato com a gente tem esse selo, né, que dá direito a usar, porque o que a gente sabe, hoje em dia as empresas, ou comércio, ou indústria, elas têm que ter o vínculo social, né? E às vezes o empresário ele não consegue fazer isso dentro do próprio empreendimento dele. Sim, né? porque tem outras ocupações. Aí ele sendo parceiro, ele tendo essa contribuição mensal, ele pode usar na sua divulgação, né? Então isso para ele é bom. Né? E não precisa ser só de indústria, de comércio. Hoje a gente tem gente de fora, né, que participa. Então é só entrar em contato. A gente tem várias fases. Pode entrar em contato direto com a FEMOL. Direto. Que desenrola esse processo, né? Não estão valores altos, né? São valores dentro. Até a pessoa física mesmo, se quiser. Qualquer ajuda é bem-vinda. Pode, né? Sempre. Nós temos hoje no mundo, né, a gente vê que as pessoas têm cobrado muito isso, né? Uma contribuição ambiental, né? Você compra um produto, ele tem que ter uma contrapartida para o meio ambiente. Isso é muito importante, é fundamental. Mas por que não para o social, né? Eu vou comprar numa empresa, numa loja que tem um compromisso social. Mas se cobra isso, já é cobrado, né? A parte social. Então, e a gente achou um meio de poder fazer por quem não consegue fazer. Olha que bom, né? Aí já dá um alívio para a gente também. Exatamente. Eu acho que é uma contrapartida, né, Joselane, que as instituições, empresas, governos têm que ter, né, nesse sentido. Sim, e para a comunidade isso é muito importante, porque às vezes a empresa está participando ali e aí ela não consegue atuar de maneira assim, muito efetiva dentro da comunidade, com a parte social. E quando ela contribui, ela vê o trabalho, né, sendo realizado.
Ou seja, se a empresa diretamente não pode fazer, ela ajuda quem possa, né? Não é isso? Procure um projeto social que esteja ali com a sua documentação em dia, com tudo organizado e dê o seu apoio. E eu acho assim, muito importante isso, né? A sociedade, igual eu falei, às vezes não conhece os projetos sociais que tem. Sim. Então, eu acho assim, quando você ouvir falar de um projeto social que está fazendo alguma coisa, procure saber dele. Exatamente. Né? Vê se vale a pena, vê como é que ele está, o que ele está fazendo, né? E, se possível, apoia. Né? Porque a gente, todos nós precisamos, né? Todas as entidades precisam de apoio da sociedade. Doutor Luiz, eu tô na área da comunicação, eu acho até que os projetos sociais, vocês e tantos outros, se divulgam até pouco, né? Porque eu acho que vocês são, nesse sentido, tem muita humildade nesse sentido, de não querer aparecer, de não querer, assim, se mostrar muito, mas acho que isso é necessário. É necessário. Né? Se apresentar, dizer, olha, estamos aqui fazendo esse trabalho. Né? A gente está aprendendo isso. Da necessidade de mostrar, comunicar, mostrar o que a gente faz, mostrar o valor. É necessário. Tá? É necessário. Porque, igual eu falei, muita gente não conhece os projetos que Linhares tem. Né? Então, se conhecer, vai ver como faz diferença. Exatamente. E muitas vezes, eu não sei fazer, eu não sei, não tenho como ser voluntário, eu não tenho tempo, mas se tem um dinheirinho, ajuda o projeto, então, né? Sim. Que às vezes está do lado de casa ali, pode contribuir. E se puder ajudar como voluntário também. Eu ia falar isso agora. Isso, se não puder ajudar financeiramente, se voluntarie, né? Participe, né? Isso. Aliás, foi bom tocar nesse assunto. Quem é profissional aí, né, que de repente queira participar e dar a sua contribuição, é só procurar também a entidade? Inclusive, quem quiser se associar, né, porque nós somos, né, as mulheres, hoje não tem vínculo quase com... A maioria já não tem um vínculo com a indústria moveleira, né, são muitos de comércio também, muitos de fora. Está bem heterogêneo. Então, quem quiser participar, quem quiser se juntar ao voluntariado, porque eu acho que ser voluntário é bom demais. É tudo de bom, não, né? é tudo. Eu não posso falar muito não, porque... E aí, vamos reforçar, porque semana que vem tem a feijoada, ainda tem ingresso para vender. Como é que é? São ingressos? São convites, né? Ingressos, convites. A gente faz com muito carinho, né? É um momento também que a gente faz, um momento de lazer, igual eu falei, um momento de confraternização, mas um momento de ajuda também. Né? Porque tudo que vai entrar ali vai ser revertido, né, para as crianças, para o nosso projeto, para as nossa equipe. Exatamente. Né? Imagino que só entrar na rede social da FEMOL vai ter lá as informações, ou não? Sim, né? Nós temos. Né? A FEMOL, viu, gente? Simples o nome, entra no Instagram e busca lá os contatos, né, para saber como adquirir um desses convites para participar dessa feijoada beneficente. Semana que vem é sábado, né? Sábado, dia 5. Dia 5, lá na sede mesmo. Isso, lá no nosso projeto, dentro do projeto. Bom que conhece o projeto. Que é uma área linda, maravilhosa ali na região de Canivete. A partir de que horas, doutora Luiz? Meio-dia. Começa meio-dia, beleza. Hora do almoço com a feijoada. Isso aí. Olha, quero agradecer muito a presença das duas equipes que vieram falar sobre esse projeto, né? Que é construído a várias mãos. E parabenizar vocês, né, por essa garra, por essa determinação e por contribuir para a melhor qualidade de vida daquelas crianças e adolescentes. Tá? Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Igual eu falei, é muito importante a gente estar divulgando, né? Agradecer a nossa equipe que trabalha lá, que dá a vida por nós, nossas associadas, né? Nossos parceiros, né? O Sindimol e todos que nos ajudam, né? Eu acho que é muito importante a gente agradecer e a gente precisa de estar... Sozinho a gente não faz nada. Nunca. Né? Então, a gente tem vontade, tem coragem. Nossa responsabilidade já aumentou muito, né, com esses anos todos, né? Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa, né? A gente se cobra muito isso, né, gente? Por isso que a gente precisa mesmo de apoio. Maravilha. Joselane, obrigado também pela presença. Parabéns pelo trabalho que você faz. Em nome dos profissionais lá da FEMOL, leva o nosso abraço, viu? Pode deixar que eu vou entregar. Tá jóia, minha gente. Tem reprise deste programa neste sábado pela manhã, né, a partir das 6 horas. E você também nos acompanha nas redes sociais, viu? Continue ligado na programação da sua TV Foz. Até a próxima edição. A gente se encontra. Até lá.